Olá, eu não vou fazer como a maioria das pessoas estão fazendo, contando a história, porque esse canal aqui eu não posso, me dedicar à história de pessoas do mundo do entretenimento, não por causa da pessoa, mas Ozzy Osbourne parou o mundo, sim. Talvez não parou você, talvez não parou certas pessoas, mas a morte de Ozzy Osbourne realmente trouxe uma grande reflexão. Da mesma forma que quando James Brown segurou Boston, quando Martin Luther King morreu, no show dele, nesse dia, James Brown teve que segurar uma plateia e um mundo todo, porque estava sendo transmitido pela TV. Por causa da revolta, da tristeza, da morte de Martin Luther King. Então James Brown fez isso. E você pode estar me perguntando, mas e aí, o que tem a ver James Brown, o que tem a ver Ozzy Osbourne? Ozzy sofreu muito, não é? Você vê em vários vídeos, pessoas focando nos piores momentos da vida dele, não é? Focando em drogas, bebidas, loucuras, não é? Mas quase ninguém percebe que uma mulher que esteve do lado dele foi a companheira dele. Aí você pode me perguntar assim, mas foi porque ele tinha dinheiro. Mulher é assim mesmo. Mulher larga tudo, fica com qualquer trambolho por causa do dinheiro, porque ele ficou rico por causa do Black Sabbath. Não. Esta foi a missão dela. Ela já sabia que ele estava assim. E eu não sei a vida pessoal dela, mas eu sei que ela o acompanhou. Ozzy não fez só uma música para ela. Ozzy fez outras músicas, outras declarações, mas que não foram músicas, não foram gravadas. Mas ele dependeu, sim, da sua esposa. Até o último dia da vida dele. Então, por mais que essas pessoas estejam andando por caminhos tortuosos, há salvação para elas. Há salvação para elas. A salvação de Ozzy, aqui na terra, foi esta mulher, que viveu com ele anos. Viveu quando uma banda que subiu, teve um estrelato, a banda Black Sabbath, o chutou, o tirou, por causa de excessos, bebidas, drogas, não é mesmo? Foi nesse momento que esta mulher deu a mão para Ozzy Osbourne. Essa mulher, eu ainda não tenho pesquisado muitas coisas, mas eu tenho acompanhado a trajetória do Ozzy. Eu tenho acompanhado, certo? Eu tenho acompanhado. Porque nós acompanhamos as notícias do mundo, certo? E eu tive um período na minha vida que eu curtia muito rock de uma forma de acompanhar a trajetória dos cantores. Eu sempre, curti as bandas, não
da forma que as pessoas curtem, bebendo, se prostituindo, acabando com a vida, largando a vida de lado. Não. Eu sempre acompanhei o trabalho, como foi feito, as músicas, as declarações, certo? E tenho orado por essas pessoas. Tenho sim, tenho orado. Aí você pensa assim, ah, mas você parece doido, você está orando para roqueiro? Ele é um ser humano, não é? Todas as pessoas ali são seres humanos. As pessoas que vivem nesse mundo são seres humanos. Precisam de oração. Da mesma forma que eu possa estar recebendo oração de pessoas do outro lado do mundo que eu nem estou imaginando. Quem seja. Entende? Agora, esta mulher, ela praticou o cristianismo inconscientemente. Ela ajudou o seu próximo, não por causa de dinheiro. Infelizmente, o brasileiro, nós, temos um pensamento muito focado em dinheiro. Não, mas ela fez isso por causa do dinheiro. Não, mas ela fez isso por causa daquilo. Ah, por causa daquilo outro, mansão, carro, papapá, fama. A gente tem que parar de pensar nisso. A gente tem que focar a nossa vida nos seres humanos. A nossa vida, na vida humana e não na vida financeira. Entende? Por isso que muitas mulheres aí também estão se prostituindo, estão entrando em depressão, porque focam suas vidas em dinheiro, buscam dinheiro, não buscam relacionamentos, buscam dinheiro. E assim elas vão perdendo a essência. Esta mulher, ela tinha todo o direito, eu falo o direito de defesa da vida dela, de largar o Ozzy Osbourne e ficar com qualquer outra pessoa, qualquer outro homem. Porque ela estava num meio artístico. E no meio artístico ela poderia encontrar qualquer outro cantor, qualquer outro baterista, qualquer outro baixista, bem-sucedido como Ozzy Osbourne financeiramente, mas com a cabeça mais no lugar, entende? Mas eu lhe faço uma pergunta. Se ela largasse Ozzy Osbourne e ficasse com outra pessoa por causa de dinheiro, o que seria talvez da vida dele? O que seria? Responda no comentário. Esta mulher foi separada por Deus para cuidar dele. E ela cuidou dele até o fim. Claro, houve aquela série da família Osbourne, um reality show, mas nós não sabemos se aquela convivência é real. Mas nós que conhecemos a vida dessas pessoas, sabemos, por entre linhas, que não é bem assim. Quantas vezes Ozzy prejudicou a esposa, no sentido de traição, no sentido de várias coisas. Mas ele a tinha, como porto seguro. E ela o amava. Ela o amava. Ela andava junto com ele. A família, os filhos. Essa mulher olhou isso. Família, filhos. Nós não sabemos a integridade dela, no sentido de se ela misturou com rock, se ela era muito doida, alguma coisa dessa forma. Mas é o que eu acabei de falar agora. Ela acabou de fazer a sua missão de cristã. Eu estou falando missão de cristã porque eu não sei se ela é uma convertida, eu não sei a vida dela. Eu nunca pesquisei a fundo a vida dela. Só pesquisei sempre a vida dela com o Ozzy. Entende?
ela foi até o final. Ela não o largou. Então, é assim que Jesus faz conosco. Jesus não nos deixa. Você cai, você usa drogas, você vai para o lado negro, você faz coisas erradas, mas mesmo assim, Jesus está com a mão estendida para te resgatar, para te salvar. Entende? Isso é que eu quis dizer com este vídeo, ok? Não é para ganhar visualização porque o Ozzy morreu, não, ok? Agora, esse último show que ele fez, porque ele morreu de Parkinson, ele enviou todo o lucro do show para um hospital, parece que um hospital, uma ONG, com pessoas que sofrem de Parkinson. E mesmo assim ainda, ele tendo feito isso, tem pessoas, tem pastores, entende? Eu lamento dizer aqui, mas eu preciso de falar o nome, porque infelizmente foi assim, entende? O pastor Antônio Júnior ainda teve a coragem de criticar o Ozzy, porque ele reverteu, no último momento da vida dele, o dinheiro para uma ONG de pessoas que sofrem de mal de Parkinson. Porque o Ozzy morreu de morte de Parkinson. O Ozzy fez uma coisa, mas ele fez uma missão dele. Ele completou uma missão dele. Foi uma coisa e completou a missão. Então, pastor Antônio Júnior, entenda, não tem nada contra o senhor. Foi como o ladrão da cruz também. O ladrão da cruz não fez nada. E eu quero até falar uma coisa aqui que pode ser até, o ladrão da cruz foi até pior do que o Ozzy, se for nesse raciocínio que o Senhor disse. O ladrão da cruz foi pior, porque ele não fez nada, só roubou e simplesmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E vai estar no céu. Agora, o Ozzy, ele fez o que ele pôde fazer. No momento de desespero, ele fez. Se ele aceitou Jesus ou não, nós não sabemos. É uma coisa dele com Jesus. Entende? Ele dizia que buscava a Deus nos últimos momentos, nos últimos anos da sua vida. Mas nós não podemos criticar. O que nós podemos fazer agora é orar pela família enlutada, aguardar a volta de Jesus. E nós vamos ver se Ozzy será ressuscitado. Ok? Para que nós não paguemos língua da forma que a gente tem falado. Certo? Ah, porque ele é assim, porque ele é assado, porque papapá, não vai ser salvo. Entende? Eu também, em determinado momento da vida, eu não posso ser salvo. Eu posso estar fazendo tanto para Deus, mas que eu posso fazer uma coisa que eu não posso ser salvo. E aí? Aí você vai virar e falar, poxa, mas ele que grava tanto vídeo, faz tanta coisa, não foi salvo. Pois é. Me fez lembrar aqui de um último depoimento do Raul Seixas, que um pastor chegou para ele e falou assim, Raul, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você vai viver a eternidade. E Raul Seixas disse, já é tarde demais. Eu já me infiltrei muito no outro lado. O outro lado que ele quis dizer é o lado das trevas. Eu não sei qual foi a continuidade da argumentação do pastor. Mas eu quero fazer aqui a continuidade da argumentação do pastor. Como se eu estivesse dando uma resposta para Raul Seixas. Mas na verdade eu estou falando com você e comigo também. Nunca é tarde para nada. Nunca. Nunca. Não existe ainda nenhum caso decidido.
Não existe ainda nenhum eleito para o céu. Nenhum. Só os que a Bíblia fala. Daniel, Enoque, Moisés, os que ressuscitaram com Jesus. Maria está aguardando a ressurreição. Maria não está no céu, Maria está aguardando a ressurreição. Os apóstolos estão aguardando a ressurreição, porque a morte é como você deitasse na cama, dormisse e de repente já acordasse no outro dia. Cuidado! Esqueça espiritismo, esqueça alma no nível tal, nível tal. É isso que vai levando as pessoas para o buraco. Como levou o Ozzy, como levou o Raul Seixas, entende? Mas agora, até o momento, até o presente momento, não sabemos quem estará no céu. Então, todos têm a possibilidade de estar no céu. Todos. A partir do momento de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que morreram e que nós não sabemos como foi a intimidade dele com Jesus, isso agora é entre ele e Jesus. Entre o falecido e o Senhor Jesus. Entende? E eu falo isso também para que você talvez não se decepcione. Porque você pode estar pensando assim, não, mas esse homem tem que ir para o inferno. Ele fez uma música, Suicide Solution, que a solução é suicidar. Você tem que entender que ele estava vivendo um momento de trevas. Eu não estou apoiando, mas eu estou te falando que ele estava vivendo um momento de trevas. Da mesma forma que quando eu também estava nas trevas, entende? A gente vive influenciado pelas trevas. E não pense você que você é o santinho, que nem eu sou o santinho, não. Quantas vezes nós colocamos o pé nas trevas de vez em quando? Fale a verdade, coloque aqui no comentário. Vamos ser verdadeiros conosco mesmo. Porque a partir do momento que a gente é verdadeiro conosco mesmo, a gente já é verdadeiro com Jesus. Nós colocamos o nosso pé, a pontinha do pé nas trevas, e graças ao Espírito Santo, essa pontinha do pé é tirada, porque ele nos convence. Jesus convence, o Espírito Santo nos convence do mal. Que ali é mal. O Espírito Santo é justiça, nos convence da justiça, para olhar para Jesus. Amém? Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E que Deus lhe abençoe. E até um próximo conteúdo.